Olá, hoy quiero hablar sobre la fuente inagotable de la sequedad a los ríos de vida. El grito en el desierto, la invitación del Señor Jesucristo, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, donde el pueblo recordaba el agua que Dios le dio en el desierto, Jesús se pone en pie y lanza un desafío que rompe la religiosidad. En Juan capítulo 7, versículo 37 a 38, Jesús habla. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, en Juan capítulo 7, del versículo 37 al 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El diagnóstico, amigos. Todos llegamos com uma necessidade. O ser humano é um buscador de tentar solucionar esta hambre e sede espiritual. E às vezes hacemos uma confusão de necessidades. O mundo está lleno de pessoas com hambre e sede espiritual, pero estão desorientadas. Intentam llenar um vazio eterno com coisas temporais. Muitas das vezes, a pessoa não sabe lo que necessita. E às vezes busca rellenar este vazio com prazeres terrenales, com o consumo de coisas terrenas e temporales, coisas que podem trazer um desfrute temporal, pero depois te deja com mais hambre e com mais sede. Buscamos saciar-nos en el êxito ou el consumo, pero como el agua de mar, quanto mais bebes, mais sede te dá. Não sabemos identificar que nossa sede é de Deus. Amigos, Jesus é a resposta que o mundo busca sem saberlo. Jesus não é uma opção mais, é a necessidade legítima de cada alma. Lo que o mundo busca desesperadamente em placeres vazios, solo se encontra en Él, em Jesucristo. Jesus lhes diz, eu sou o pan de vida. El que a mim vem nunca tendrá hambre, e el que me crê não tendrá sede jamás. As pessoas estão hambrentas e estão com sede. E estas pessoas se comportam como os niños, os bebês, quando estão com hambre. Estão sempre fazendo um ruído. Estão sempre um ruído. Este ruído significa que esta pessoa está com hambre. É como um bebê quando está com hambre. E uma pessoa com hambre, ela não descansa. Uma pessoa com hambre não descansa, não tem paz interior. Solo uma pessoa bem alimentada descansa. Assim é no mundo material, assim também é no mundo espiritual. E Jesucristo, com clareza espiritual, a fé em Jesus nos dá claridade. Entendemos que nosso vazio não era falta de dinheiro ou afecto humano, sino falta de sua presença. Ele é o pão e a água que realmente nutrem el alma. Muitos cristianos creem que Jesucristo é o Salvador, pero às vezes se olvidam que Jesucristo também é a fuente. Há um erro comum en la igreja, conhecer a Jesus como ele que nos salva de la condenação eterna, pero ignorá-lo como ele que nos dá vida cada dia. Muitos cristianos vivem secos porque não dependem de la fuente. Em Juan 15, versículo 5, habla, eu sou la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece em mim e eu en él, este leva muito fruto. Separados de mim, nada podeis hacer. La vid e el ramo, la vida não se origina en el ramo, que somos nós outros, sino de la vid, que é Jesucristo. El erro del esforço em tentar ser um bom cristiano sem estar conectado a la vid é como intentar que um ramo seco de uvas por força de voluntad. El agua viva viene de la raíz, no del esforço humano. Não podes dar lo que não estás recebendo de la fuente. Por isso necessitamos de la fuente. Todos os dias temos que aprender a nos conectarmos com a fuente, a beber da água. Se tu has aceitado Jesucristo como tu Senhor e Salvador, esta fuente já vive em ti por el Espírito Santo. O Espírito de Deus está dentro de ti como uma fuente transbordante, visível, acessível, disponível. E a única coisa que tienes que fazer é beber. É ter a postura correcta para beber el agua. Tu tienes que entender, hermano, que todos os dias temos que beber el agua. El pan del maná que os judíos comeram en el deserto era um pan para cada dia. Todos os dias temos que aprender a nos alimentar de Jesus. Ele tem que ser nossa fuente. Ele tem que ser todo o que nos explica. Juan 7,39 está muito claro.
Isto dijo del Espírito que haviam de receber los que creem en él, pois aún não havia venido o Espírito Santo porque Jesus não havia sido aún glorificado. Já sabemos que agora Jesucristo já foi glorificado. Ele ha ressuscitado de los muertos e ha derramado su Espírito Santo em la igreja. E o Espírito de Deus agora, por la graça de Deus, porque não merecemos isso, habita em nós outros. Estanque retém água e se pudre. Rio flui e limpia. Quando bebes de la fuente correcta, dejas de ser mendigo de amor para converter-se em donador de vida, porque tu fuente nunca se agota. Recorda que quando tu bebes, quando tu se alimenta de la fuente, esta fuente passa a estar dentro de ti, a ser uno contigo. Então, é muito importante. Agora, com o avanço da ciência, sabemos que quando a pessoa come comida basura, a pessoa hereda muitas enfermidades, muitos problemas, porque esta comida entra no corpo e já sabemos o que passa. Hermanos, não podemos nos alimentar de comida basura. O mundo está lleno de comida basura. O mundo está lleno de prostituição. O mundo está lleno de mentira. O mundo está lleno de paradigmas equivocados, paradigmas escravizantes. O mundo está lleno de modelos equivocados, de sistemas equivocados. Pare de enfocar nessas coisas e enfoque em Jesus. Jesus é tudo o que necessitas. Jesus é suficiente. Conclusão. Para el que tiene sede e hambre, deje de buscar em cisternas rotas. Como diz Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas. E los que não tienen dinheiro, venid, compra e comed. Ven a Jesus hoje. Ele é a comida e a água que tu alma deseja, pero não sabia identificar. Se tu já has aceitado Jesus Cristo, não podes continuar com sede. Tu já eres uma pessoa rica espiritualmente. Porque te has desconectado da vida. Volve à fonte. Deja de tentar fabricar tu própria paz. Deja de tentar fabricar tu própria espiritualidade. Permita que a sábia de seu espírito flua através de ti outra vez. Vou terminar com uma oração. Senhor, hoje reconozco que tu eres minha fonte. Perdona-me por intentar saciar minha sede em lugares que me deixaram vazio. Me conecto a ti, minha vida verdadeira. Que de meu interior fluam tus rios para bendizer a este mundo sedento. Amém.